convidá-los a abrirmos as Escrituras em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Os versículos são de 36 para frente. Atos 15, 36 em diante. Atos 15, 36 em diante. Até o versículo 41, na verdade. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João Marcos, ou a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Oremos mais uma vez, irmãos, para o entendimento da palavra. Senhor, este é um texto difícil de ser lido, com complicações também para ser explicado, e certamente com dificuldades para ser entendido, se não for pela instrumentalidade do Teu Espírito. Por isso essa é a nossa oração, que o Teu Espírito clareie as nossas mentes, o que a Tua palavra registrou e o que a Tua palavra quer falar nos nossos dias e no futuro. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema já é um tema que começa com uma palavra difícil, né? As discórdias e a providência. As discórdias e a providência. Eu escolhi esse tema porque parece que o sentido geral dessa passagem é mostrar o que se passa, o que pode se passar no coração do homem e o que se passa ou acontece a partir dos planos de Deus. O que as discórdias têm a ver? Qual o lugar delas? Qual a participação delas na concepção de como as coisas são? O que é a palavra discórdia para nós, né? Qual é o sentido dessa expressão? Qual o peso dela? Quando o reverendo Gabriel leu as obras da carne e leu o fruto do Espírito. Quem chegou às 9 acompanhou na abertura do nosso culto, mostrando que a unidade é uma virtude. E, obviamente, dentre as obras da carne, uma que foi citada foi exatamente essa: a discórdia. Bom, eu estou pregando esse texto porque ele está na sequência, eu estou expondo o livro de Atos, naturalmente, em algum momento chegaria neste momento. Então, eu não escolhi essa passagem por qualquer outro motivo que não o naturalmente, de ir expondo o livro de Atos. Mas quando chegou aqui, nesse momento, ao longo dessa semana, enquanto eu estudava a passagem, me fez pensar em situações de discórdias. Nós temos muitos tipos de discórdias. Na Bíblia mesmo, nós temos discórdias enormes, assim, que marcaram e que significaram e que redefiniram muitas situações. Uma das discórdias mais conhecidas é a de Abraão com o seu sobrinho Ló. Andavam juntos, unidos por alguma coisa que era a palavra de Deus, a mensagem de Deus para eles. Abraão, quando saiu da sua terra
e caminhava para a terra que Deus lhe mostrou, o que disse que havia, em um determinado momento se dividiu com seu sobrinho. E a palavra nos mostra o que aconteceu com um e com o outro. Nós temos outras passagens também. Uma delas é a de José com os seus irmãos, não é? Que tal desavença houve nessa família? Que discussões, que brigas, a ponto de os irmãos jogarem José em um poço para morrer. Então, discórdias e desavenças, elas estão em todos os lugares. Qual é o ponto para se pensar no peso da discórdia diante da providência de Deus? Quais os efeitos da discórdia na vida das pessoas e quais os efeitos da discórdia na providência de Deus? Talvez essa seja a reflexão que nós tentaremos caminhar em direção a uma resposta ao final da nossa meditação. Mais uma vez eu quero reforçar, é muito fácil se acostumar com discórdias. É muito fácil, porque a discórdia, normalmente, ela é motivada pela busca da razão. A discórdia, normalmente, é a divisão das razões. E aí, você diria, das razões? Só há uma razão, do ponto de vista de raiz, só há uma. Mas em meio às discórdias, parece haver mais de uma. O que são essas razões? Como elas afetam a vida das pessoas? O que são essas ações que fazem com que pessoas discordem de tal maneira que elas não conseguem mais caminhar na mesma direção? Qual é o efeito disso na vida do homem? Algumas pessoas acham que as discórdias são tão destrutivas que elas geram o mal e produzem o mal e fazem com que pessoas sejam profundamente prejudicadas. Outros acham que não. Depende de como se compreende a providência. Então, como nós compreendemos a providência? Fique na sua mente com o que é a discórdia, no seu entendimento, as suas preocupações em relação às discórdias que você conhece, e aguarde pela exposição da palavra em relação à providência de Deus. Talvez haja, na graça de Deus, soluções para aqueles problemas que o homem não consegue resolver. Nós estamos aqui em meio às viagens missionárias de Paulo. Na verdade, a primeira cessou. E como é que se deu essa primeira viagem missionária de Paulo? Eu sei que não está dando para você ver perfeitamente. O que está escrito, claro, você não está vendo. É para mim mesmo, para que eu possa ler aqui. Mas o mapa é para lhe ajudar a perceber como foi a primeira viagem missionária. Partiram de Antioquia, uma viagem que durou aproximadamente 3 anos. E quem saiu nessa viagem missionária foram Barnabé. Olha, eu não começo com Paulo, começo com Barnabé. Paulo e Marcos. E percorreu a ilha de Chipre. Então você já percebe aí pelas flechinhas. Começou em Antioquia, bem ao leste, e depois atravessaram o mar, foram para a região de Chipre. Chipre é a terra, inclusive, de um destes missionários, que é Barnabé.
Outras cidades como Salamina, Pafos, que eram na ilha de Chipre, onde eles encontram um soldado, um governador, na verdade, que é Sérgio Paulo, procônsul, né? E ele conhece a fé em meio a esta primeira viagem missionária. E eles prosseguem para uma cidade, para um outro local chamado Perge da Panfilha, subindo, né? Então eles saem de Chipre, você vê a flechinha subindo, e é justamente nessa cidade que Marcos, um deles, não quer mais prosseguir. E volta para Jerusalém. Note, não volta para Antioquia, volta para Jerusalém. Bom, então é isso que acontece. Depois de todo esse movimento, deles irem para Antioquia da Psídia, somente Barnabé e Paulo, e eles ainda vão para Icônio, Listra, Derbe, que é a atual Turquia, onde inclusive a primeira viagem missionária foi muito difícil, por conta da oposição mesmo. O evangelho gerava uma perseguição intensa. E depois de todo esse movimento, eles voltam a Antioquia, encerra-se a primeira viagem e eles vão a Jerusalém, então, na verdade, prestar conta e falar como foi a viagem, né? Dentro desta viagem, nós tivemos a situação de Marcos, que não prossegue até o fim da viagem, e também começou-se a discutir um problema dentro dessa primeira viagem missionária, que era: para ser cristão tem que fazer o quê? Paulo e Barnabé diziam: crer em Jesus. Só que alguns das seitas dos fariseus, diz as Escrituras, os acompanhavam e faziam contato com pessoas que eram evangelizadas assim, tem que somente crer em Jesus. E diziam: não, também precisa circuncidar-se. Então começou a crescer um problema em meio à evangelização. E esse problema em meio à evangelização, inclusive, atingiu o colegiado. Porque em determinado momento, isso não está narrado aqui, está narrado na carta que Paulo escreveu aos Gálatas. E Paulo diz: olha, em determinado momento, eu vi Pedro tendo uma atitude muito estranha. Enquanto ele estava com os gentios, ele comia normalmente com os gentios, acreditando realmente que a fé é só em Jesus. Mas quando, de repente, Pedro viu os judeus chegando, ele começou a se separar dos gentios. E então, parece que ele ficou com vergonha dos gentios? Ou será que ele mesmo, no fundo, não acreditava que a fé era só em Jesus? Note, é uma questão complicada. E Paulo diz o seguinte: mas não foi só Pedro, Barnabé também. E eu corrigi os dois. E eu disse, tanto a Pedro quanto a Barnabé: se a fé é em Jesus, então só Jesus. Não depende de mais nada. Porque Deus não faz mais acepção de pessoas. Deus não considera puro ou impuro de acordo com o que as pessoas comem, se alimentam. Deus considera puro ou impuro aqueles a quem foram purificados no sangue de Jesus. Ou seja, o sistema de purificação mudou. Pedro, Barnabé, se vocês creem em Jesus, então creiam em Jesus. Isso está contado numa outra passagem, não é o meu ponto aqui. Meu ponto é só lhes dizer como é possível haver discórdias e como é possível haver problemas no pensamento e como alguns podem ter um pensamento muito claro sobre alguma coisa e outros ainda em desenvolvimento. Então esse é o ponto. Essa controvérsia entre Paulo e Barnabé sobre a lei de Moisés, na verdade, é a que dá origem ao concílio. Em Atos 15, nós temos então o concílio de Jerusalém, que nós já estudamos aqui, já passamos. É quando Barnabé,
Paulo, Pedro, argumentam: Deus tem um povo além dos judeus. Não quer dizer que aqueles que sejam judeus, se crerem em Jesus Cristo, também não sejam o seu povo. Não quer dizer isso exatamente, mas quer dizer que Deus constituiu para si um povo que não é oriundo, resultante exatamente da genética humana, mas de um tipo de genética espiritual, a fé. Isso está em Atos capítulo 15. E essa frase final, ela é um parecer importantíssimo, que é o parecer de Tiago. E então isso foi entendido e foi aceito. E em meio a esse movimento, nós temos mais registros. Nesse primeiro concílio, então, a principal questão discutida foi se os gentios convertidos precisavam ou não ser circuncidados. Precisavam ou não ser circuncidados, não é? Conforme o relato nos Atos e também em Gálatas. E Paulo afirma na sua carta aos Gálatas que em meio a esse encontro de Pedro, de Tiago, de João e de Paulo, foi que se ficou estabelecido o ministério de Paulo, que seria para os gentios. Isso também está lá em Gálatas, capítulo 2. Então aqui eu estou mostrando a primeira viagem missionária para os irmãos, o que foi a primeira viagem missionária, as cidades por onde eles passaram e o que o Evangelho produziu neste lugar. Aqui, apenas para ajudar a ver melhor, as setas brancas, claras, são as da partida. Eles partiram de Antioquia, seguiram para essa região e depois foram para Antioquia da Psídia. As setas escuras demonstram a volta. E a seta amarela é quando Marcos desiste da viagem. E então, por conta dessa desistência, é que vai acontecer essa discórdia do texto em que nós lemos. Perguntas para começar a refletir no texto. A amizade permite a discordância? Alguns acham que não, que amigos não podem discordar, e que discordância é motivo para a amizade acabar. Outros acham que sim, e que a discordância pode ser o filtro, pode ser o elemento depurador. Como nós vemos discordância em meio a amizades? Uma outra pergunta relacionada ao texto: quem merece uma segunda oportunidade? Alguns acham que ninguém. Errou. Aliás, para com algumas pessoas morrem de medo. Algumas pessoas sabem que não podem errar. E não podem errar porque justamente os seus amigos são algozes, tão ferozes, que o amigo não pode errar. Porque ao errar, uma espada é levantada automaticamente contra ele. Tem pessoas que morrem de medo de outras pessoas, porque eles não podem errar. Como você vê isso? Você é o amigo que tem medo de errar? Ou você é o amigo com a adaga na mão? Ou não? Ou você entende isso de uma maneira diferente, uma terceira via? Quem somos nós em relação às segundas oportunidades? E uma outra coisa que é importante. Você acha que a providência de Deus depende da unidade? Unidade é uma virtude. Todos defendem unidade. Mas é uma pergunta importante. Você acha que a providência depende da unidade? Vamos começar a explorar este texto. Então, eu quero defender 3 ideias aqui, para a gente pensar juntos, em não muito tempo, claro. A primeira ideia é que cristãos podem ser unidos por um ideal. Esse ideal é a fé. Um exemplo. Hoje é uma belíssima manhã de domingo, agradabilíssima.
E todos nós estamos unidos aqui neste culto de adoração. E o que nos une aqui é a fé. É ou não é? E que fé é essa, meus irmãos? Olha, é a fé básica no Senhor Jesus Cristo, porque esta é uma igreja cristã. Por ser uma igreja cristã, alguém provavelmente dessa igreja, de alguma forma, falou de Jesus para você. E você ficou sabendo do horário. Se você é membro antigo, você sempre soube desse horário. Se você está chegando agora, alguém lhe disse, olha, é às 9 horas da manhã. Normalmente não é 9h05, normalmente não é 9h10. Nós começamos com quem estiver às 9 horas da manhã, salvo, claro, alguma exceção complicadíssima. Mas se não, às 9 horas da manhã. A mesma coisa às 6h30 da tarde. E então nós somos unidos aqui para pôr primeiro uma coisa só. Somos unidos por Deus. E fomos unidos porque Ele colocou dentro de nós alguma coisa que permite com que eu olhe para você e diga, minha irmã, meu irmão, como foi a semana? E até mesmo com alguém que eu não conheça, não sei o nome, mas posso dizer, minha irmã, meu irmão. Que família é essa, não? Uma família que nós não precisamos nem saber os nomes das pessoas. Agora, eu lhe diria, é o ideal não saber o nome das pessoas? Não. Então, só é permitido não saber o nome das pessoas no começo, quando estamos nos conhecendo, quando estamos sabendo quais são os gostos uns dos outros. Agora é muito estranho conviver anos com as pessoas sem saber o nome delas. Sabe o que eu estou pontuando aqui bem devagarzinho, bem de leve? Uma discórdia. Quando eu convivo anos com pessoas que eu nem sei os seus nomes, tem misericórdia, varão. Não me diz que isso aí é unidade, não. Isso é indiferença. Isso é descaso. Isso é tanto faz. E então, se alguém morre, a gente diz, morreu, que pena. Está entendendo? Não. Cristãos podem ser unidos por ideais mais fortes do que estes. Alguns desses ideais não são atingidos num primeiro momento, quando estamos nos conhecendo. Mas estes são ideais que precisam fundamentar uma relação com o passar do tempo. Então, cristãos podem ser unidos por um ideal, a fé. Eles podem ser unidos. E quando eu falo unidos, eu vou lhes dizer aonde que é unido. É no trabalho. Não é só sentado na igreja e não é só no salão social depois. Não é isso exatamente que mostra a nossa união. A união mesmo se mostra no trabalho. É lá que a gente sabe o nome das pessoas. É lá que a gente sabe o que está pegando na vida das pessoas. É lá que a gente sabe quando a pessoa perdeu o trabalho, quando ela ficou doente, quando ela não tem comida em casa. É lá. E nós somos unidos assim, por um tipo de fé que faz doer em nosso coração quando as pessoas estão em necessidade. E somos desunidos quando não dói quando as pessoas estão em necessidade, mesmo que estejamos todos juntos. Cristãos podem ser unidos por um ideal. Nós o temos? A fé. O texto mostra aqui dos versículos 36 a 37. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Olha, estava tudo tão maravilhosamente bem. A viagem foi difícil, mas também foi boa. Muita oposição, mas também muito crente. Muita dificuldade. Olha, mas
nasceram igrejas. É obra do trabalho que a gente fez. E então Paulo diz para Barnabé: vamos voltar agora? Vamos, diz Barnabé. Note, é tudo no plural. A expressão voltemos é uma concepção muito interessante, porque é uma espécie de um subjuntivo, mas ao mesmo tempo é um imperativo, é do tipo assim: que tal voltar? Que tal andarmos? Que tal caminharmos de novo? Vamos caminhar mais um tempo juntos? E tem que ser agora. O objetivo final, a ideia aqui é o discipulado, é cuidar daquelas pessoas, é aprofundá-los no conhecimento. Ah, diz Barnabé, claro, sim, vamos. Nas cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor. Olha, eles fizeram tudo certo e agora fariam alguma coisa ainda melhor. Voltar para, entre outras coisas, colher os frutos, ver como que as igrejas estavam, olhar nos olhos das pessoas e falar: viu, que bom que você está firme na fé. Vamos! E tudo isso é muito maravilhoso. E Barnabé diz: vamos sim, e vamos levar João Marcos conosco. Opa! Levar João Marcos? Levar João Marcos? E aí o texto vai nos mostrar, porque eu vou defender essa segunda ideia, que cristãos podem ser separados pela desavença. E essa desavença é a razão que cada um tem, ou que cada um pretende que seja o motivo da desavença. Mas veja como é que Paulo reage. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Eu conto isso rapidamente, isso está em alguns dos capítulos mais para trás, lá no capítulo 13. Acontece que Paulo diz: tem uma coisa, se nós plantamos, se nós semeamos, é justo João Marcos voltar para colher o que não plantou? É justo? A palavra é: Paulo não achava justo. Então, um dos motivos de Paulo não querer que João Marcos fosse convidado novamente a ir para a viagem era este. Não parece justo? Como é que ele vai para uma viagem de ver como estão as coisas, que ele, no meio do caminho, não foi até o fim? Então, Paulo diz: quem começa e não termina, não está de acordo com a orientação de Jesus? Quem pôs a mão no arado não pode mais voltar atrás. E aí? Você ficaria com Barnabé ou com Paulo? Barnabé dizia assim, claro que eu estou parafraseando, com base no estudo contextual de tudo isso. Barnabé dizia assim: Paulo, ele nos deixou, era menino, ele voltou, mas veja só, Paulo, ele voltou para Jerusalém. Agora nós estamos em Antioquia, era longe Jerusalém de Antioquia. Ele veio até onde nós estamos para se redimir, para dizer para nós, Paulo, que agora ele vai até o fim. Vamos levá-lo. Mas Paulo diz: não é justo? Não plantou? Não plantou, não colhe. Não é justo? Não foi até o fim? Confiamos uma vez, vamos confiar de novo? Não é certo? Não nos acompanhou no trabalho. A palavra trabalho aqui é muitas vezes: não nos acompanhou nos nossos sofrimentos, não nos acompanhou quando ficamos sozinhos, não nos acompanhou quando nos perseguiram, quando nos injuriaram, não nos acompanhou quando nós firmamos, eu e você, Barnabé,
e entregamos nossas vidas por amor a esse evangelho, porque o trabalho é uma demonstração do amor a Cristo. O trabalho é a evidência externa de que eu faço, de que eu vivo para a glória de Deus, e tudo que eu fizer é para Ele. Então, Barnabé, a resposta é não. A resposta é não, porque no trabalho ele não esteve. Eu não discuto a fé de João Marcos, claro, estou parafraseando Paulo. Eu não discuto a fé de João Marcos, mas eu discuto sua persistência, sua perseverança. E o texto diz que houve tal desavença, e a palavra desavença aqui é uma palavra muito forte. Ela não é uma tristezinha, ela não é uma chateação, ela não é um vou para o quarto ficar quieto um pouco. Porque Barnabé insistia, encorajador que era, homem de fé, como diz as Escrituras, insistia com Paulo, vamos levá-lo, vamos levá-lo, vamos levá-lo. É uma segunda chance só para esse homem. Vamos dar a ele a oportunidade, a nova oportunidade. Todos podem errar uma vez. Vamos dar a oportunidade de acertar agora. Paulo, você conhece sua mãe. Você sabe que quando os apóstolos e pregadores passam pela região, eles ficam na casa da mãe dele. Paulo, você conhece esse homem? Você sabe quem ele é? Mas Paulo diz, não. E é por causa disso, por causa da razão de cada um deles, que há esta desavença. Bom, eu lhe perguntaria, com quem você ficaria? Com o pensamento de Barnabé ou com o pensamento de Paulo? Agora, deixa eu lhe dizer, você acha que um destes pensamentos é certo e outro é errado? Você acha que Paulo estava sendo injusto no seu trato? Pensa. Você acha que Barnabé estava sendo leniente na sua defesa? A questão é a razão que move cada um. Por isso, cristãos, e eu estou fazendo aqui novamente uma pontuação, a segunda pontuação então, cristãos podem ser separados por desavenças. Depende da razão. Deixa eu enfatizar ainda uma outra coisa. Você vai perceber pelo texto, provavelmente, que não havia pecado nem em Paulo, nem em Barnabé. Então eu estou falando de um tipo de desavença que não é a desavença entre o certo e o errado. Estou falando de desavença em que ainda permanece um tipo de razão. Porque há desavenças pelo desconhecimento da palavra, há desavenças pelo temperamento irrequieto, ou há desavenças pelas irresponsabilidades, há desavenças por pecados graves. E não é disso que eu estou falando. Nós estamos falando sobre uma situação em que dois pregadores do Evangelho têm opiniões diferentes. Registrada aqui nas Escrituras, para que compreendamos algumas coisas inclusive muito sérias, que alguns homens pontuaram. Por exemplo, um homem chamado Erasmo de Roterdã, muito conhecido e muito famoso, né? Ele dizia assim, olha, tomem cuidado com julgar esses dois homens, porque não havia qualquer amargura entre estes dois homens, pois cada um se esforçava bastante para realizar o que acreditava ser melhor na obra do Evangelho. Temos um exemplo claro que nos mostra que não devemos supor imediatamente que algo está condenado só por não estar de acordo com o que pensamos. É o que Erasmo de Roterdã está dizendo.
A diferença de opinião nem sempre prejudica. Corações bons são unidos em seu propósito de ajudar o evangelho a progredir, mesmo que hajam diferente ou de maneira diferente. Então, por causa da discórdia entre estes apóstolos, Deus estabeleceu que o evangelho continuasse, e você vai perceber isso daqui a pouquinho. Mas um outro homem, chamado Justus Jonas, diz uma outra coisa também, sobre discórdias entre as pessoas e discórdias entre, muitas vezes, líderes. Como é que se deve ver a discórdia entre pessoas que você pensa, não, esses aqui, eles são unidos, é impossível que haja discórdia entre eles. Então, Justus Jonas diz o seguinte: o Espírito de Deus coloca esses exemplos de fraqueza de grandes homens diante de nós, para que sejamos consolados pelos mesmos, não para defender os nossos defeitos. Desse modo, aqueles que apontaram essas pessoas como santas e perfeitas, como se não fossem seres humanos e sim anjos, são tolas. Este é o plano particular do Espírito, trazer conforto por meio desses maus exemplos e nos manter vivos neste reino de pecado, colocando a plenitude da graça em nós e mostrando como a fé que está no mundo é poderosa. Ou seja, aqui nós temos um homem dizendo que a fraqueza dos santos é o consolo do Espírito Santo, para que nós não achemos isso normal e reconheçamos que em meio à anormalidade das discórdias, o Senhor Deus opera com a sua providência. A razão tem de sobra aqui. Paulo tem razão. Não dá para ter conosco alguém que a gente não pode confiar. E Barnabé tem razão. Vamos dar uma segunda chance a esse menino. A questão é só com qual das duas razões nós nos afinamos mais. O fato é que se você se afinar com uma das razões, você se separa da outra. Então tem de pensar, por quê? Porque o Senhor Deus, no seu agir e no seu poder, parece utilizar da providência. E na providência, todos os cristãos podem ser utilizados por Deus. Como é que isso se dá aqui no texto? E você vai perceber uma coisa agora, eu já vou mostrar um mapa, você vai ver isso de maneira visual. Até os irmãos que estão atrás, eu acho que o Data Show de lá está ligado também, não está? Eu acho que está. Ok, é porque senão não daria para ver por conta da distância. Veja o que diz os versículos 39 a 41. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. A desavença foi tão grande que não teve como continuarem juntos mesmo. Talvez você, na sua leitura 2000 anos depois, possa pensar: por que os 4 não se reuniram, não fizeram uma reunião de oração? Por que não se perdoaram? Por quê? Por quê? Mas eu lhe devolveria essa mesma pergunta: por que a gente não faz isso hoje? Por que a gente não faz isso hoje com as pessoas que nós temos desavenças? Por que a gente não chama as pessoas para uma reunião de oração para pedir perdão? Porque os mesmos espíritos das razões de Paulo, de Barnabé, são os que estão no coração do homem por todos os tempos. Então não dá nem para julgá-los. Apenas reconhecer que o Espírito Santo quis que isso estivesse nas Escrituras, para que saibamos como é o coração do homem. Talvez essa seja uma das instruções mais profundas. Para que o homem se conheça, ele tem que ver no outro como é que o outro faz.
E é assim que os homens se separam, por conta de razões que eles acham serem as perfeitas, as deles, não é? E então o que é que acontece? Eles se separam, Barnabé leva consigo a Marcos e vai para Chipre, e Paulo toma a Silas consigo. Talvez as questões sejam anteriores, talvez a questão não seja só o fato de Marcos não ter ido até o fim, talvez a questão seja que Paulo estava preocupado com Barnabé desde aquele probleminha lá que envolveu Pedro, que envolveu Barnabé, e a situação com os gentios, talvez seja isso. O fato é que a divisão aconteceu, e eles seguem por rumos diferentes, e estes rumos diferentes caracterizam o poder de Deus e a providência de Deus, que vai além da fraqueza humana, cumprindo os seus propósitos. Quais eram os propósitos de Deus? Veja só, os propósitos de Paulo estão na última frase: confirmar as igrejas, a revisitar as igrejas da primeira viagem missionária. Então isso era Chipre, então isso era Perge, então isso era Derbe, percebe? Era aquelas flechinhas que nós vimos no começo. Essa era a ideia de Paulo. Foi isso que ele disse para Barnabé: vamos voltar às igrejas e vamos ver como os nossos irmãos estão? Agora você vai ver o que é que Deus fez. Como é que Deus fez? Por isso, nessa conclusão, eu coloco essas duas perguntas. Qual é o lugar da fé e da razão diante da providência de Deus? O que a fé das pessoas ou a razão que elas têm impacta na providência de Deus? Quem pode impedir a providência de cumprir os propósitos de Deus? Veja que ninguém. Aqui está a primeira viagem. E aqui está a segunda viagem. Se você olhar a primeira viagem, você verá que eles saíram de Antioquia, visitaram Chipre, essa ilha logo aqui à esquerda, e foram para mais algumas cidades, todas muito próximas, ali na Frígia. Mas se você olhar para a segunda viagem, você vai ver a extensão da segunda viagem. Primeiro, quando eles saem de Antioquia, e a flechinha clara está conduzindo, Paulo e Silas vão por terra. Então eles fazem o caminho da cidade de Tarsus, onde Paulo morava. Eles vão para Derbe, Listra, Icônio, Antioquia, e eles vão a Troade, lá em cima, quase no alto da flechinha. E lá em Troade, Paulo tem uma visão. E a visão é de um varão macedônico que diz: a Macedônia está lá em cima, à esquerda. O varão macedônico diz: venha a Macedônia e ajuda-nos. E lá na Macedônia é o pezinho, é o comecinho da Europa. E é por causa disso que o Evangelho ultrapassou um continente, saiu do continente oriental e foi para o continente ocidental. Então, varões amados, a providência vai além das limitações de concepções, vai além dos pecados que os homens têm, das desavenças que eles produzem por, ironicamente, suas razões. Isso é a providência de Deus que levou, você vai ver, ele vai fazer toda a volta. Ele passa pela Europa, vai a Neápolis, vai a Filipos, que é o pico da viagem dele. Lá encontra Lídia. Lá ele é preso. Lá ele batiza o carcereiro. Ele segue para a região de Anfípolis. Ele segue para Tessalônica. Ele vai para Bereia. E batizando gente na Europa. E iniciando as suas igrejas na Europa. De lá ele desce para Atenas. E ele chega a Atenas, onde prega o sermão no Areópago. Ele vai a Éfeso, depois de Atenas,
caminhando para o fim da sua viagem missionária, deixa em Éfeso Timóteo, Priscila, Áquila e a maior igreja depois de Jerusalém e Antioquia é fundada em Éfeso. E então eles voltam para Cesareia, que é a última flecha que vai mostrar a chegada deles em Cesareia e logo depois em Jerusalém, aqui embaixo. Isso para que eu e você creiamos em Deus. Isso para que eu e você não nos acostumemos às desavenças, muitas vezes pautadas unicamente por nossos gostos, nossas paixões, às vezes nossos egos. Para que não achemos que isso é da vida, porque também não é. Isso aqui foi colocado para que nós, homens e mulheres, 2000 anos depois, víssemos como é o homem e como é o seu fracasso também diante da providência de Deus. A diferença é muito grande. Essa é a primeira viagem missionária de Paulo. Paulo queria revisitar estas pequenas cidades aqui, mas esta é a segunda viagem missionária de Paulo. Enquanto isso, veja, está aqui a cidade Antioquia. Barnabé segue com o seu primo, parente, não sabemos bem se é sobrinho ou primo, mas ele vai exatamente para Chipre. E aí você poderia dizer, mas eu não ouvi falar mais nada de Barnabé. Será que Barnabé e Marcos desistiram da fé? Eu diria para você, jamais, porque não é uma questão de pecado, é uma questão de desavença de opinião, mas onde este homem foi, você pode ter certeza absoluta que ele fez o bem naquela cidade. E seguramente Salamina, Pafos e a ilha de Chipre tiveram o melhor possível na providência de Deus. Um grande pastor, um homem simples, era o seu nome Barnabé. E foi dedicado a este homem grandes honras nas Escrituras. O homem que, com generosidade, entregou um campo, uma bondade na oferta, uma liberalidade na contribuição das coisas de Deus. Ele não deixou de ser crente. Ele foi trabalhar, seguramente, com o seu parente, que provavelmente também fosse de Chipre. Mas enquanto isso, a liberdade do Evangelho explodiu. De um continente ou de uma parte do mundo para a outra parte do mundo. Assim é Deus, meus irmãos, para que o conheçamos e o adoremos. Deixa eu finalizar com o que Calvino disse sobre isso. João Calvino analisou essa passagem e ele disse o seguinte: ao ouvir, você vai perceber a perspectiva de Calvino em relação à rigidez ou leniência. Porque eu fiz várias vezes essa pergunta: com quem você ficaria? Você ficaria mais com Paulo? Ou ficaria mais com Barnabé? Agora, diz Calvino, precisamos discutir a causa em si. Algumas pessoas culpam a rigidez excessiva de Paulo por essas desavenças e, a princípio, seus argumentos são sérios, verdadeiros, ele usa uma palavra aqui. João Marcos é rejeitado por ter se afastado de Paulo, mas sem nunca deixar Cristo de lado. Por ser jovem e não estar acostumado a carregar a cruz, ele abandonou a jornada, voltou para casa. Essa idade, a do jovem, e eu penso isso também, claro, e com todo o carinho e amor, necessita receber apoio dos mais velhos. Quando era recruta, novato, ele teve alguns problemas no começo, no caso João Marcos, mas isso não significa que seria um soldado covarde por toda a sua vida. A tendência de jovens é expressar mais covardia, embora defendam que sejam corajosos. Como seu retorno a Paulo é uma prova clara do seu arrependimento, parece um tanto quanto desumano o ato de rejeitá-lo. Pois aqueles que aceitam o castigo por seus próprios erros
deveriam ser tratados com mais leniência. Houve também outros motivos que fizeram Paulo ter optado finalmente por andar sozinho, mas também há motivos para Paulo ter bondade com João Marcos, porque a casa de João Marcos era um lugar muito conhecido pela hospitalidade oferecida à igreja, como eu falei aqui na meditação. Durante a perseguição mais violenta, sua mãe acolhia fiéis. Quando Herodes estava no auge e todo o povo estava enfurecido, era lá que costumava realizar reuniões cristãs, como Lucas já relatou anteriormente. É claro que uma mulher tão santa e de bom coração deveria ser poupada para que o rigor excessivo não a afetasse. Ela, a mãe de Marcos, desejava que seu filho fosse dedicado à pregação do Evangelho. Assim, não seria uma grande amargura para ela que os serviços dele fossem agora rejeitados por causa de um simples erro? Quando João Marcos não só censura sua culpa, ou seja, reconhece a sua culpa, mas também corrige os seus erros, Barnabé tem uma resposta plausível para perdoá-lo. No entanto, ainda é Calvino falando, no entanto, com base nesse contexto, podemos concluir que a decisão de Paulo foi agradável à igreja. Porque a igreja inteira o consagra, eu não lembro bem a palavra, mas a igreja inteira diz, a igreja abençoa o trabalho de Paulo, a igreja o conduz à graça do Senhor. Então, parece que a igreja apoiou Paulo. Barnabé se precipitou, seguiu viagem para Chipre com o seu companheiro. Nenhuma menção é feita aos irmãos, como se ele tivesse, inclusive, partido secretamente, sem se despedir deles, porque a desavença foi muito grande. Entretanto, os irmãos louvaram a Deus por Paulo e por Barnabé em suas orações graciosas, o que torna bem claro que a igreja estava comprometida com a fé. Devemos observar, diz Calvino, também que João Marcos não foi rejeitado para sempre por Paulo. Ele o considerava um irmão, então se esforçou para que ficasse satisfeito com uma posição comum. Recusava-se a inseri-lo no ofício bíblico de ensino, do qual ele tinha se afastado em uma das viagens, é claro. Mas há uma grande diferença, e Calvino conclui, mas há uma grande diferença entre um homem que peca e é completamente impedido de receber o perdão e aquele a quem é meramente negado um cargo público. No entanto, é possível que ambos os homens tivessem passado dos limites, pois coisas não essenciais podem diversas vezes estragar uma boa situação. Paulo agiu corretamente de acordo com a autoridade disciplinar, ao se indispor a aceitar a companhia de alguém cuja irresponsabilidade já havia experimentado. Mas quando viu Barnabé insistindo obstinadamente, penso eu, poderia ter cedido ao seu pedido. Qual o lugar das desavenças em relação à providência? O quanto elas impactam a providência? Resposta: nada, em lugar nenhum. Porque Deus se reserva no seu poder de conduzir os seus propósitos como Ele quer. Mas qual o impacto das desavenças nas nossas vidas? Muito grande. Para aqueles que são acostumados às desavenças, seria bom desacostumar logo. Porque crianças estão vendo pais brigando. Crianças e filhos estão vendo homens e mulheres não se comportando com a sabedoria adquirida pelos tempos. Porque membros novos estão vendo homens líderes se digladiando em suas razões. Aqueles que vivem numa prática contumaz de desavença deveriam olhar para essa passagem e para a última expressão de Calvino. Às vezes, a leniência é melhor do que a razão. E por causa disso tudo, das pretensas razões,
Fechemos os nossos olhos e oremos. Quais são as razões que podem nos separar das pessoas e que nós poderíamos, ao reconhecer o valor do nosso irmão ou da nossa irmã, reconsiderar o estado de afastamento, de discórdia ou de desavença? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, olhando para essa passagem e para todas as implicações que o termo traz, a nossa oração é que o Senhor continue a nos dar a virtude da unidade. Reconhecemos que nem todas as desavenças são pecados, mas também sabemos que a maior parte das desavenças são provocadas por pecados. E não tem ninguém que conhece mais o pecado do que aquele que o praticou. Ajuda-nos a reencontrar a virtude da unidade pelo confessar de pecados, pelo retroagir do caminho do afastamento para o caminho do encontro, dentro dos princípios teus. Assim nós oramos, esperando que o Senhor execute coisas que nós não podemos fazer. Às vezes não temos palavras. Às vezes, um gesto fala por palavras. Quais gestos o Senhor colocaria em nós para que fossem tão eloquentes que possíveis desavenças possam ser tratadas? Como o Senhor poderia fazer isso para nos unirmos ou nos unir ainda mais nos teus propósitos? Permita que a providência opere. Permita-nos viver sob os impactos da providência. Em nome de Jesus. Amém.